Saiu o chaveamento projetado para o ATP 500 de Hamburgo, assim como também já sabemos contra quem João Fonseca vai estrear nesse torneio que é tão importante para o João conseguir voltar a um bom momento, voltar a ter um desempenho melhor daquele que ele vem apresentando desde o Masters 1000 de Madrid, do Masters 1000 de Roma, e agora a gente vai ter essa oportunidade de torcer para o João e eu estou muito nessa expectativa. Vamos direto para o tema do vídeo, que eu não quero fazer você perder o seu tempo, mas antes de tudo queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Acredito que faltam somente aí 10 inscritos para a gente chegar em 3 mil. E eu confesso para vocês que eu estou bem ansioso para a gente atingir essa marca. E está muito acima daquilo que eu esperava, então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Deixa um feedback nos comentários e se puder, segue a gente no Instagram aí, @canal Primeiro Saque. É muito legal, vai ser muito legal ter esse contato com vocês no Instagram também. Bom, a estreia do João Fonseca já deve acontecer amanhã ou na segunda, ainda não temos confirmação, pelo menos até a hora que eu estou gravando o vídeo aqui. O Hanfmann é um alemão, ranking ATP número 59, o career high dele já foi 45, o ranking mais alto que ele já atingiu. É um tenista que ainda não tem títulos ATPs, apesar de que já chegou a 3 finais. É alto, tem 1,93, tem um jogo realmente muito potente de saque, o que faz com que ele seja um tenista muito competitivo na grama também, mas a superfície que de fato ele consegue se sair melhor é no saibro, o que faz com que o jogo seja um pouquinho mais perigoso. É um tenista que realmente tem qualidade, de fundo de quadra ele tem bons golpes, sólidos, não costuma errar tanto, e vem aí de uma sequência de uma derrota para o Darderi, uma vitória para o Hurkacz e uma vitória diante do Cerúndolo, o que credencia ele realmente como quem é um tenista que está vivendo um bom momento, porque conseguiu vencer de 2 tenistas que são muito bons e sólidos, e perdeu para o Darderi, que está fazendo... fez uma campanha sensacional agora no Masters 1000 de Roma, chegando às semifinais. Então a gente pode ver que é de fato um tenista perigoso, mas dentro da minha opinião, acredito que é o tipo de tenista que o João só perde se de fato ele tiver em um dia negativo, porque o João, apesar do momento não ser dos melhores, dele ter tido as derrotas aí diante do Roda e diante do Medjedovic, o João é um tenista que tem mais armas, é um tenista que tem saque de uma forma semelhante ao que o Hanfmann tem, mas nos outros aspectos do jogo, o João está subindo rede bem, o João, principalmente de fundo de quadra, é extremamente sólido, e se ele começar a tomar as iniciativas da partida para poder definir pontos, for um pouco mais agressivo, acredito que tem totais condições de vencer o Hanfmann. Cabe a nós brasileiros acreditarmos aí, apoiar o João, porque esse é o momento que ele mais precisa, e eu pelo menos acho que torcer enquanto o momento tá bom é muito fácil. Acho que o momento para a gente torcer para o João agora que as coisas começaram a dar um pouquinho errado. E para fazer uma análise mais detalhada, eu pretendo fazer um vídeo mais tarde falando especificamente sobre o jogo diante do Hanfmann. Aqui eu quero fazer um overview geral da chave. Bom, no round 2, o João enfrentaria o Luciano Darderi, que é ranking ATP número 20, deve estar subindo algumas posições agora. O ranking mais alto que ele atingiu foi número 18, ele deve estar pelo menos igualando isso aí agora. Como eu coloquei aí no texto, é um dos nomes mais explosivos do circuito atual, principalmente no aspecto físico, é um cara que não desiste do ponto, é um cara que tem muita garra. Tecnicamente eu acho que é um tenista que está bem abaixo do ranking que ele ocupa, mas ele acaba compensando um pouquinho da falta de técnica dele com muitos outros aspectos que são muito importantes para um tenista. O mental do Darderi é extremamente forte, a gente vê ele em diversos momentos em uma situação desfavorável na partida e você não vê ele descontrolado. E uma curiosidade sobre o Darderi é que ele é nascido na Argentina, o pai dele é argentino, mas ele se naturalizou como italiano e representa a Itália atualmente. Ele venceu o ATP 250 de Córdoba de 2024, vindo de um qualify, realmente uma campanha sensacional, e venceu o ATP 250 de Santiago, onde superou o próprio Hanfmann na decisão. É um competidor de altíssima intensidade física no saibro, como eu falei, o aspecto físico, o aspecto da raça dele chama muita atenção e tornam ele
um tenista de mais alto nível do que ele deveria ser, e é um tenista que é baseado na linha de base agressiva. De fato, ele gosta de definir pontos, mas ele não tem tantas armas assim. E um aspecto, não tem tantas armas que eu falo comparado aos tenistas de elite, do top 10, do top 20, mas não é um tenista que a gente deve se desprezar, e se ele entrar em quadra bem fisicamente, certamente aqui eu colocaria ele como favorito diante do João, principalmente se a gente for olhar os momentos. Mas é importante lembrar, o Darderi vem de um momento de desgaste físico. Ele deu declarações depois da derrota diante do Rude no Masters 1000 de Roma, que aconteceu ontem. Ele falou que de fato está esgotado fisicamente, então isso pode ser um favor, pode ser uma coisa que jogue a favor do João agora em Hamburgo. Então vamos torcer aí para que ele esteja bem de saúde, mas que ele não esteja 100%, para que possa aumentar, maximizar um pouquinho as possibilidades do João. Se não for o Darderi, que eu acredito que vai ser, se ele estiver minimamente bem, vai ser o Boruchaga aí, que é ranking ATP 56, é o ranking mais alto que ele já atingiu. E só para explicar sobre o Darderi, perdeu para o Rude, mas venceu do Roda, venceu do Zverev, venceu do Tommy Paul. E o Boruchaga venceu o Delage, mas perdeu para o Mattia Bellucci, perdeu para o Hurkacz. Bom, no próximo chaveamento, nós teríamos aqui já um jogo bem complicado também. Tudo isso, tá, pessoal, é simulando se o João for vencendo os confrontos. Não é nada garantido, nem sou eu dizendo que o João vai vencer. O próximo confronto seria diante de ou Alex de Minaur, que é ranking ATP número 8, já foi ATP número 6, é um dos nomes mais velozes do circuito, dentro daquilo que eu consigo lembrar, acho que é o tenista mais veloz, de fato. Conhecido como Demônio, ele une uma cobertura de quadra espetacular, de fato, em qualquer lugar que você coloque a bola, o de Minaur ele chega e consegue devolver bem e tem uma resiliência impressionante, de fato. Inclusive o de Minaur, a mãe dele, se eu não me engano, é uruguaia, e ele criou uma relação muito legal com o João. Já venceu o ATP 500 de Acapulco, 2023 e 2024, e o ATP 500 de Roterdã em 2026, onde conquistou o título, superando o Félix Auger-Aliassime. Um fator importante de lembrar, o Alex de Minaur, ele acaba caindo muito de desempenho no saibro, como a gente consegue ver aí nos últimos torneios. Ele vem de derrotas aí diante do Arnaldo, derrota diante do Roda e derrota diante do Medjedovic. Ou seja, ele tem alguma coisa em comum com o João, né? Perdeu recentemente para o Roda e para o Medjedovic, mas é um tenista que não dá para a gente subestimar, então tá aí o de Minaur como um dos possíveis próximos adversários do João, se o João for vencendo. E o outro seria o Davidovich Fokina, ranking ATP 23, já foi ranking número 14. Ele é um dos nomes mais plásticos do circuito, de fato, apesar de que o momento dele também não é dos melhores, tem muito atleticismo. Já foi finalista do Masters 1000 de Monte Carlo em 2022, venceu o Djokovic nesse caminho aí e foi para as quartas de final de Roland Garros em 2021. O Fokina é um competidor de altíssima intensidade física e tem golpes imprevisíveis. De fato, é imprevisível, mas ele é o tipo de cara muito saibreiro. Quando o jogo pede, ele joga balão. Quando o jogo pede, ele sabe alongar pontos. É um tenista perigoso, apesar de que não vive o momento dos melhores. Vem de derrotas aí para o Rublev, venceu o Garin, perdeu para o Rude e perdeu para o Halys. Ou seja, aqui seria um confronto, eu acredito que mais equilibrado. O de Minaur muito por conta do saibro e o Fokina, de fato, pelo momento que vive. Inclusive, o Fokina já se encontrou com o João aí, acredito que na Basileia, e o João levou a melhor. Bom, aqui nós estaríamos indo para a semifinal. Os possíveis semifinalistas diante do João, se for vencendo os confrontos, é importante sempre lembrar, seriam Ben Shelton, ranking número 6, o career high dele foi o número 5, é o tenista americano aí número 1 no momento, extremamente carismático e elétrico, tem um aspecto físico muito refinado, muito forte, extremamente agressivo. As maiores conquistas aí incluem o título do ATP 500 de Tóquio e Munique, agora em 2026, no caso de Munique, semifinalista de US Open e Australian Open. O Shelton tem um estilo de jogo ultra agressivo, é o tipo de cara que saca mais de 240 km por hora e muitas vezes ou ele faz o ponto através do ace ou ele já vem para definir o ponto logo na primeira bola, além de que ele tem um tosse que esconde muito bem
o golpe que ele vai fazer é muito difícil para o tenista adversário ler qual tipo de saque vem. Isso acaba fazendo com que o tenista adversário do Shelton não esteja muitas vezes tão preparado para o saque dele. Ele vem de derrotas aí diante do Basilashvili, que jogou muito diante dele, assistiu o jogo. Vem de derrota diante do Prismic também assistiu o jogo. Prismic jogou muito bem. E de uma vitória aí diante do Cobolli, foi justamente no ATP 500 de Munique que ele acabou vencendo agora em 2026. O outro possível semifinalista diante do João Fonseca seria o Tommy Paul, aí já conhecido do João. Eles têm treinado muito juntos e jogaram juntos no Miami Open. O ranking do Tommy Paul é ATP número 18, o career high dele número 8. É um dos tenistas mais completos, de fato, irregulares do circuito e regulares, né? Tendo alcançado o número 8 do mundo já, é conhecido pela inteligência tática, ele tem uma agilidade muito boa, apesar de que não está na melhor forma física nas últimas partidas, mas ainda assim é um cara extremamente atlético. Foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris em 2024 e tem títulos ATP como o tradicional Queen's Club, aí, o ATP 500 de Londres e o bicampeonato de Estocolmo. Ou seja, é um tenista extremamente credenciado e aqui o João não teria jogo fácil. Inclusive o João enfrentou o Ben Shelton recentemente e não conseguiu levar a melhor. Foi em Munique que o Ben Shelton acabou sendo campeão. E a final, pelo menos projetada de momento, seria diante do Felix Auger-Aliassime, ranking ATP 5, Career High 5. É um tênis extremamente atlético, extremamente agressivo, tem muita potência nos golpes, mas é também um cara que acaba caindo muito de rendimento, assim como o de Minaur. Ele cai muito de rendimento no saibro, vem de derrotas aí para o Navone e para o Blocks e venceu o Galbas. O Galbas, inclusive, que alguns meses atrás jogou diante do Guto. Inclusive, acredito que o Guto conseguiu vencer um set diante do Galbas. Ou seja, essa vitória do FAI diante do Galbas, acho que o Galbas, inclusive, conseguiu engrossar o caldo diante do canadense. Assisti a partida também. Assisti as 3 partidas do FA, inclusive, aqui. Então, eu lembro bem do que eu estou falando. E o Cobolli, ranking ATP número 12, Career High número 12, é uma das grandes promessas aí da nova geração. De fato, é um tenista muito pouco comentado diante da capacidade que ele tem. Ele se destaca pela velocidade extrema e muita raça em quadra. A primeira final de ATP 500 foi em Washington. Ele fez também recentemente a final do ATP 500 de Munique, diante do Shelton, acabou perdendo. E tem algumas campanhas já consistentes em chaves principais de Grand Slams e Masters 1000. O Cobolli possui um estilo de jogo intenso, baseado em contra-ataques velozes e excelente movimentação no saibro e quadra dura, mas eu acredito ainda que o Cobolli tem um jogo mais favorável no saibro, como bom italiano que é. Bom, vem de derrotas aí diante do Tirante, venceu o Etmane e perdeu para o Zverev, ou seja, esses aqui seriam os finalistas se o João chegar até lá. E agora nós vamos ter aqui o chaveamento completo para quem prefere dessa forma no round 1 diante do Hanfmann, round 2 Darderi ou Burruchaga, quartas de final de Minaur ou Davidovich Fokina, semifinais Shelton ou Tommy Paul e final Aliassime e Cobolli. E eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer se o João chega nas quartas, se o João chega na semi. Eu acredito que se o João jogar aquilo que sabe, a única complicação maior que ele vai ter aqui vai ser a partida diante do Darderi, mas como eu falei sobre o aspecto físico, o João tem boas chances diante do Darderi, e a complicação de fato começaria aqui na semifinal, porque se o João enfrentar nas condições ideais de Minaur ou Fokina, ele tem totais condições de vencer. Vou deixar aqui minha aposta pessoal de que o João chega até as semis. Deixa aqui nos comentários o que você prefere e mais tarde eu trago um vídeo falando sobre a partida do João diante do Hanfmann. Segue a gente aí, ajuda nosso canal que a gente já está pertinho de chegar nos 3.000 inscritos. Um abração a todos e tchau, tchau.